Padre Pio viveu continuamente a flagelação com Cristo, além dos estigmas. Olá, caríssimo paz e bem. Veja que Padre Pio, mesmo sofrendo, ele não murmurou, não reclamou, e assim ele permaneceu na presença do Senhor. Vamos ver em ricos detalhes como isso aconteceu, para que cada um de nós possamos colocar isso em prática. Mesmo na dor, precisamos ser fiel a Jesus. Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que você cai na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Esses eram os menores fardos de Padre Pio, e mesmo se agora podemos rir deles, como o próprio Padre Pio fazia, eram muitas vezes precisamente a gota d'água para que ele quase chegasse ao limite. Pelo menos é o que imagino. Porém, a senhorita Helena Bandini tinha companheiras em San Giovanni Rotondo. Além daquelas que já mencionei, havia mulheres cuja vida de dedicação e sacrifício era um digno reflexo da vida que as havia inspirado. Tal era, por exemplo, a senhorita Cleonice Morcaldi. Soube seu sobrenome Morcaldi somente agora. Por todos aqueles anos eu a conhecia apenas pelo nome que todos a conheciam naquele pequeno mundo, Cleonice. Ela era uma das mais antigas discípulas de Padre Pio, um dínamo silencioso de boas obras e um pilar de bom senso. Certa vez, falando com Gino Gisleri, Padre Pio referiu-se a Cleonice como minha filha celestial, e foi Gino que me apresentou a ela. Sua casa era tão caprichada e organizada quanto ela, e possuía o mesmo ar reservado. Gino tinha me levado lá não somente para conhecê-la e visitar sua casa, mas para ver outra coisa. E depois da cortês conversa inicial, com sua habitual e franca objetividade, Gino disse: "E agora, Cleonice, mostre-lhe o quarto." Cleonice hesitou por um momento, mas depois me conduziu para diante de um quadro que estava pendurado na parede e coberto com uma espécie de véu. Ela levantou o véu e surgiu um quadro muito impressionante de Padre Pio, cabeça e ombros. A face era coberta de sangue e sofredora, e em sua cabeça havia uma coroa de espinhos. Todavia era diferente. Os espinhos não eram entrelaçados de forma circular, como normalmente são representados na cabeça do Nosso Senhor. A coroa era apenas uma massa desordenada de espinhos pressionados sobre a cabeça, e se pensarmos bem, é exatamente como deve ter sido. O quadro tinha uma história que começou com uma moça piedosa enamorada de um rapaz que havia perdido a fé. Ela tinha dito a ele que não poderiam se casar, a não ser que ele retornasse à igreja. Tinham argumentado e discutido sem resultado. Finalmente, por sugestão dela, ele consentiu, embora descrente em acompanhá-la até San Giovanni Rotondo. Na primeira manhã de visitas, eles foram juntos àquela missa celebrada tão cedo, e a moça maravilhou-se ao ver seu noivo olhando fixamente para o altar, pálido e visivelmente perturbado. "Isso acontece todos os dias?" ele sussurrou. "Sim," ela respondeu, ainda mais surpresa, ignorando o verdadeiro significado daquela pergunta. Somente quando saíram da igreja, ele explicou sua emoção. Ele tinha visto uma massa de espinhos sobre a cabeça de Padre Pio e o sangue escorria por sua face, e naturalmente estava convencido de que todas as outras pessoas estivessem vendo a mesma coisa. A moça não apenas ficou estupefata, mas muito preocupada. Pensava que ele estivesse dissimulando, por algum motivo que ela não entendia, ou que ele tivesse sido vítima de alguma espécie de alucinação fruto da emoção. Todavia, quando depois de sua confissão, a moça perguntou a Padre Pio se seu noivo tinha visto mesmo o que lhe havia relatado, Padre Pio confirmou-lhe que ele realmente tinha visto, e isto, por sua vez, era uma evidência suficiente para qualquer um de nós, de que o corpo de Padre Pio trazia não somente os estigmas visíveis das 5 chagas, mas também os estigmas invisíveis dos sofrimentos da flagelação e da coroação de espinhos.
Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo você seja notificado. Quando você vê essa história do acontecimento, como aconteceu aquele retrato, de onde é a origem do retrato, logo nós encontramos de fato essa história. E toda a história traz para nós um tempo, um local, acontecimento, personagem. E quando nós chegamos a essa realidade, nós entendemos que aconteceu algo. E para ter acontecido algo, pessoas passaram por aquilo, pessoas sofreram por aquilo, e pessoas também foram curadas por aquilo. E quando nós levamos aquilo para nossa vida devido àquela história, eu ainda não comecei a pregar, mas eu estou explicando para você o fato. Pessoas ali foram convertidas. E assim nós precisamos trazer para nossa realidade uma história não criada, não uma lenda, não um folclore, mas algo verídico que aconteceu, que converteu e trouxe pessoas para a Santa Igreja de Cristo. Quando nós iniciamos uma história, normalmente nós começamos assim: era uma vez. Mas só que aí traz algo que tem local, data, personagens, pessoas que viveram naquele momento e local. Mas só que é muito mais além. Porque hoje você pode criar cenas e pessoas passar por aquela cena. Não. Aquilo não foi combinado. Mas o próprio Deus, ele permitiu que aquilo acontecesse para a conversão daquele jovem. Veja, você, meu irmão, não está aqui por acaso. Não. É por isso que eu convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Quantas das vezes, tudo aconteceu por acaso, foi coincidência. Não, foi providência de Deus. Foi Deus que quis, Deus que quer, Deus que desejou que você estivesse aqui para realizar e para que o véu caia diante dos seus olhos. Quando Cleonice Morcaldi abriu o véu e olhou aquele retrato, eles viram, eles contemplaram, eles pôde ver a beleza daquilo que o olho humano não tinha graça de ver todo momento, mas poderia ver através daquela fotografia, porque Deus permitiu. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, se a gente olhar o nosso tempo atual e aquele período, logo nós entendemos que não poderia fazer edição de imagem, porque eles não tinham equipamentos, eles não tinham já esses software para fazer tal edição de foto. Então, de fato, tirou a foto e aquilo estava acontecendo de forma verídica. E quando a gente olha para a veracidade das nossas vidas, nós paramos de criar fantasias em nossa cabeça. Tem gente, não sei usar o termo correto, mas parece que é besta. Cria fantasia de uma vida sem dor, sem sofrimento e sem isso e aquilo. Meus irmãos, a vida não é assim. A vida não é desse jeito. Hoje estamos bem, amanhã não estaremos. Mas uma coisa tem que sempre prevalecer: a nossa fé, o amor a Deus, a igreja, ser fiel a Jesus. E precisa ter esse despertar em cada um de nossos corações. Nós precisamos hoje dar esse passo. Nós precisamos hoje ser fiel a Jesus. E aí, quando você olha para esse segmento aí, você entende? Você compreende algo muito mais além que Deus, ele quer fazer em nossas vidas. É por isso que eu convido você a compartilhar esse vídeo pelo menos 10 pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Porque quando você entende
esse processo de santificação que Deus permite para tirar desse mal um bem maior, você para de reclamar. Você para de murmurar. Meus irmãos, você, quando tá com alguém e vive só reclamando, murmurando, você quer ficar próximo dessa pessoa? Muitas vezes nós estamos sendo pessoas chatas. Pessoas muito chatas. Reclamando de tudo e de todas as coisas que nos acontecem. Mas Padre Pio sofreu tudo com resignação. Feliz, alegre, sorridente, manso, humilde, sereno, dócil, compassivo. E é isso que nós precisamos hoje colocar em prática. Viver isso intensamente em nossas vidas. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio. Seus ensinamentos, clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.